PNL corporativa, PNL nas empresas. Programação neurolinguística é uma estratégia de sucesso. Tudo aquilo que dá muito certo interessa para a PNL, seja nas artes, nas comunicações, no esporte, na ensinagem, na aprendizagem e também no mundo corporativo. A programação neurolinguística é altamente aplicável nas empresas, ok? PNL corporativo ou PNL nas empresas é o nome que eu dei aqui, não existe uma área disso, tá? A gente adapta o conhecimento da PNL para aquilo que nos interessa. Fixou o comentário e não o tema. O que eu fiz, meu Deus? Fixou o comentário e não o tema. Ah, velho, vai ficar assim mesmo, vai ficar assim mesmo. Já deu muito problema se eu mexer, não sei o que vai acontecer. Vamos lá. Então, nas palestras corporativas, uma pergunta comum é: estamos ou não estamos no mesmo barco? Tô falando hoje, o negócio tá bacana. Estamos ou não estamos no mesmo barco? Essa é uma pergunta importante. A segunda pergunta deveria ser: estamos remando juntos? Porque se tiver dois remando e a maioria lá esperando o barco flutuar sozinho, não vai caminhar. A terceira pergunta: estamos remando na direção certa? Porque se estivermos todos no mesmo barco, se estivermos todos remando e remarmos para o lado que não queremos, a gente vai mais rápido para o abismo. No caso de uma empresa, para o prejuízo, né? E não é isso que a gente quer, eu imagino. Então, o que uma empresa mais precisa para sobreviver e posteriormente crescer é produtividade. Sem produtividade, ela pode ter um bom marketing, ela pode ter um bom time, ela pode ter uma boa estratégia, ela pode ter tudo. Mas se ela não produzir, não adianta nada. Não adianta nada. Qual o valor de um baú cheio de ouro submerso lá no fundo do oceano? Quanto ele vale? Vale nada. Ele não vale nada, porque ele não está produzindo nada. O cemitério está cheio de soluções para todos os problemas do mundo. Lá no cemitério, temos soluções para tudo. Tudo. Está lá. As pessoas morreram e não colocaram as ideias delas em prática. Não foram produtivas. Não sendo produtivo, numa empresa, é sinônimo de prejuízo ou falência. Falência da empresa é uma morte, né? Então, quais são as estratégias, técnicas, procedimentos de programação neurolinguística que se pode aplicar nas corporações, nas empresas? Todos os dias eu falo isso. Hoje é a nossa 34ª live. Todos os dias eu falo aqui. PNL não é um conjunto de técnicas. Não é. PNL é uma estratégia de excelência. E estratégia envolve técnicas. Mas não só isso. Antes de você utilizar a técnica, você precisa desenvolver estratégia para usar a técnica. Vamos supor aqui, vamos metaforizar que a técnica seja uma ferramenta. A técnica é essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui, ó, é uma técnica. Essa caneta aqui é outra técnica. A PNL não é uma caixa de ferramenta, uma caixa cheia de caneta. Eu preciso ter a estratégia primeiro. Eu vou pegar aquela caneta para quê? Como eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro a preta ou primeiro a rosa? Eu vou escrever. Eu tenho que ter a estratégia antes. Então a PNL ela é muito mais uma sequência estratégica do que aplicabilidade de técnicas, ok? Mas é óbvio que se aplica técnicas e pode se aplicar técnicas, deve se aplicar técnicas nas empresas. Seja você como um colaborador numa empresa, se trabalha numa empresa e observa ao seu redor, seja você o dono de uma empresa, seja você a própria empresa, tá? Você, a sua própria empresa, precisa ter produtividade, senão você quebra. Você tem uma empresa, pequena, média, grande, não importa, a sua empresa tem que ter produtividade, senão ela quebra. Você trabalha numa empresa, você precisa ser produtivo, senão você quebra. Como é quebrar numa empresa dos outros? É ser demitido. Ok? Então, quais aspectos a gente pode e deve utilizar programação neurolinguística na empresa? Como é que você pode ser mais produtivo numa empresa? Usando e abusando da... Eu acho a criatividade a soft skill mais útil dentro de um processo de produtividade. O que é criatividade? É você voltar a ser criança. A criança é extremamente criativa porque ela não tem uma parte do cérebro chamada
chamada não, a parte do cérebro responsável pelo controle inibitório. Nós temos uma parte que chama controle inibitório. É aquela parte que quando você toma uns embelés a mais, você dança, fica engraçadinho, fala as besteiras, porque você não tem inibição. Criança não tem inibição, no sentido de, ai, será que vão rir disso, será que vão achar... Então numa empresa, a criatividade é a mãe da produtividade. Algumas empresas têm reuniões de brainstorming. Nós moramos no Brasil, mas os termos são todos importados. Todos não. Boa parte deles são importados. Então, brainstorming, a tradução literal, seria um toró de parpite, uma tempestade cerebral. As reuniões de brainstorming elas são divididas em 3 etapas, ou pelo menos deveriam ser. Na primeira etapa do brainstorming é criatividade, é colocar as ideias para fora ali sem que haja nenhum tipo de crítica. Se você critica logo no nascedouro, a pessoa se retrai. Ela dá uma ideia, não, isso é bobagem, isso não funciona, ela já se segura. Então uma reunião de brainstorming ela é feita da seguinte maneira. A primeira etapa é ideia. E a ideia vem daqui. A gente falou já numa live aqui sobre memória e criatividade, né? Uma estratégia que é utilizada na PNL, que se chama estratégia Disney. Walt Disney, um visionário, um realizador, um criador. Ele trabalhava em 3 etapas. A primeira etapa é esse aqui. Dê asas à sua criatividade. Você pode, qualquer habilidade, qualquer soft skill você pode desenvolver. Você se acha pouco criativo? As pessoas dizem, minha memória é ruim, eu sou pouco criativo, eu não sou... Na verdade, você apenas parou de sê-lo. Toda criança é criativa, toda criança é criativa. Você dá um palito, uma caixinha, ela faz um foguete, uma boneca, um carrinho, ela brinca com aquilo. Você dá um papel e canetas para ela, ela desenha, ela pinta, ela faz um monte de coisa. Daí, essa parte eu tiro de letra, eu sou extremamente criativa, parabéns, continue assim. Então a pessoa diz assim, minha memória é ruim. Não, você que apenas deixou de utilizar, principalmente por conta de Google, por conta de agenda eletrônica. Ah, marca aqui, depois não utiliza mais. Então, criatividade, você voltar a ser criança, se soltar, é uma soft skill muito requisitada nas empresas, porque toda empresa, qualquer tamanho, precisa que as pessoas sejam criativas. Chegamos como chama aquilo? No beco. Como é que sai? Como é que sai do beco? Criatividade. Por exemplo. Se você pergunta para um adulto como se coloca uma girafa na geladeira, ele vai fazer elucubrações e perguntar não sei o que lá. Se você pergunta para uma criança como se coloca uma girafa na geladeira, ela vai dizer assim, abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha. E o adulto vai perguntar o tamanho da girafa, o tamanho da geladeira, enfim. E depois você vai adiante e fala assim, como é que coloca um elefante na geladeira? A criança vai dizer, abre a geladeira, tira a girafa de lá, põe o elefante e fecha. A criança é muito mais simples, por quê? Porque ela não tem algumas partes do cérebro que são muito úteis e em determinadas circunstâncias atrapalham demais. Quando se pergunta como se coloca uma girafa na geladeira, o que é que você normalmente pensa como um ser humano racional? Você pensa numa girafa tamanho natural, sei lá quanto é uma girafa, 3, 4 metros de altura, não sei. E você pensa na sua geladeira que tem 1,60 m, 1,70 m. E você faz o cálculo, não cabe uma girafa na geladeira. A criança não faz cálculo, ela fala, abre a porta com a geladeira, abre a geladeira, põe a girafa e fecha. Aí quando você pergunta como é que põe um macaco, um elefante, você vai pela mesma lógica anterior. Bom, abre a geladeira, põe... Não cabe uma girafa lá dentro. Criança é criativa. Seja mais criativo, você vai... Você pode até ser promovido, você vai ganhar mais dinheiro quanto mais criativo você for. Só que para isso precisa de outros elementos. Como, por exemplo, ligar o botãozinho do foda-se. Porque quando você é muito criativo, você vai ser muito criticado. E lá vem o sonhador, lá vai com aquelas ideias lá. E são os sonhadores que desenvolvem o mundo. Ok? Como o Anderson falou aqui antes da live cair, é imprescindível que você tenha uma boa habilidade de O que é comunicação? Comunidade. Palavra comunidade. Tem o que em comum? Comunidade com comunicação. Tornar comum. Comunicação é colocar em ação algo comum. Eu tenho uma ideia, eu preciso comunicar essa ideia. E se você já acompanha as lives aqui, nós estamos na 34ª, a gente já viu que as pessoas têm
diversas maneiras de processar informações. Ontem a gente teve uma aula muito detalhada sobre isso, perfis psicológicos. Uma pessoa numa empresa que tem habilidade de comunicação, ela fala com diversas pessoas de diversas maneiras diferentes, porque as pessoas são diferentes. Daiane, falam que a gente tem defeitos. Ô Dai, se você for criativo, vão falar que você tem defeito. Se você for retraído, vão falar que você tem defeito. Por isso que eu digo, instale o botãozinho do foda-se aqui. Sempre vão criticar, tá bom? Só não criticam se você não existe. Fique preocupado se ninguém te critica. Fique preocupado se você não tem redes sociais, se você não tem haters. Fique preocupado se você não é visto, porque aí você não existe. Agora, se estão, bom, eu entendo como um bom sinal. Eu não gostei desses óculos, eu vou trocar os meus óculos. Vamos ver se eu consigo não destruir. Não vou mexer em nada não, eu vou ficar com esse mesmo. Eu vou, enfim. Comunicação é tornar comum uma ideia, e com estratégias de PNL você consegue fazer com que a maioria das pessoas entenda o que você está falando. Nunca acredite que as pessoas entenderam. Por isso que nas lives eu fico pedindo feedback. Está entendendo? Tá claro? Eu fico com dúvida, explica pra mim, fala comigo. Porque a gente quando fala é muito óbvio. É óbvio, eu tô falando. Eu pensei, eu imaginei, eu simplesmente falo. Mas o óbvio é para mim, mediante os meus filtros, mediante a minha representação interna. Para você, aquilo que eu estou falando pode... Eu faço a seguinte brincadeira, você vai num restaurante, senta na mesa, vem o garçom e você fala para ele assim, o que tem de gostoso para comer? Ele fala, eu. Você está perguntando uma coisa e entendeu outra. Entendeu? Criatividade, comunicação são soft skills, tá? Liderança, vamos fazer aqui para não ficar muito... O que é uma liderança? No ambiente corporativo existem dois tipos de liderança. Existe o líder de fato e o líder de direito. Líder de fato é aquele que realmente lidera. Líder de direito é aquele que tem um crachá escrito líder. Então alguém é nomeado, você vai ser o chefe aqui, você é o coordenador, você é o supervisor. Ele tem um crachá, as pessoas o respeitam porque está escrito no crachá dele, líder. Se é numa instituição militar, ele tem alguma graduação a mais que os outros, então ele é respeitado hierarquicamente. Ele é o líder de fato, de direito, perdão. Ele tem o direito de ser líder porque ele foi nomeado para isso. E existe o líder de fato. Quem é o líder de fato? Aquele que realmente lidera. No futebol isso é muito comum, antes de um jogo importante, tem uma pequena reunião no vestiário, onde o treinador dá as últimas instruções. Ele é o líder de direito. Ele tem o direito de ser líder, foi contratado para isso. Então ele vai lá e, vamos fazer assim, você ataca para lá, você fica, você sobe aqui, você isso, você aquilo, você aquilo outro. Os caras escutam, beleza. E ele dá lá uns 2, 3 minutinhos para os jogadores ficarem sós. Aí o líder de fato fala assim, ó, esquece isso aí, bobagem, vamos fazer assim, assim, assim. Eles vão atender, o time vai atender o treinador que é líder de direito, ou vão atender o líder de fato? Então a liderança, não importa se você tem um cargo baixo hierarquicamente. Não, mas eu não sou líder da minha empresa. Você é líder da sua vida. Lidere a sua vida com excelência. Você vai ser visto. Você é uma pessoa mais organizada, você é uma pessoa mais criativa, uma pessoa que se comunica melhor, naturalmente você vai liderar. As pessoas vão a você pedir dicas, vão pedir sugestões, vão perguntar como é que você faz. Poxa vida, eu vi aqui no seu Instagram que você acordou cedo hoje, já fez ginástica, já fez uma aula de idiomas, veio pra cá, você traz a sua própria marmita que você mesmo organiza em casa. Como você consegue fazer tudo isso? Você já está liderando alguém, pelo exemplo, tá? Então mesmo que você não seja hierarquicamente superior, você pode ser líder e deve... Perdão, você não deve. Talvez seja uma estratégia inteligente você começar a liderar a sua própria vida. Eu não lembro quem agora, desculpe, alguém falhou a memória aqui. Alguém diz assim, quer mudar o mundo? Comece arrumando as suas gavetas. Você começa micro, pense macro, age micro. Pense globalmente, haja localmente, ok? Então a liderança é um dos aspectos importantes para você se dar bem na empresa. E o que quer dizer se dar bem na empresa? Ser bem produtivo. Ah, mas meu chefe paga mal, eu não vou fazer mais do que a obrigação. Fala o seguinte, pede demissão, cara. Sai daí, desempata.
Ou carga ou desocupa a moita. Seu chefe paga mal, procure um que pague melhor. Ou mostre para ele que você é mais produtivo, que você merece receber mais dinheiro. Mas não faz corpo mole, não é justo com você, não é justo com você. Você ir para o seu trabalho todos os dias para fazer meia boca porque te pagam mal. Não é justo com você, não é com ele. O que é motivação? A gente falou já muito aqui nas outras lives sobre a motivação. Jordan Peterson, antes de mudar o mundo, arrume a sua cama. Jordan Peterson, esse cara aqui, ó. Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. É um dos livros dele, tem vários livros. Esse cara é um gênio, eu considero um gênio, mal-humoradíssimo. Acho que eu nunca vi o Jordan Peterson sorrindo. Ele sempre circunspecto, sempre... Mas ele é genial, isso quer dizer... O fato dele não ser bem-humorado, isso foi só um comentário que eu fiz, tá? Não confundir Jordan Peterson com Peter Jordan. Tem um cara na internet muito conhecido no mundo nerd, ele chama Peter Jordan. Então é quase o contrário do nome, tá? Motivação, eu falo muito sobre isso nas lives normalmente. Qual o motivo da sua ação no seu dia a dia? Você acorda de manhã, qual o motivo de você entrar em ação? Eu coloquei essa roupa hoje, eu não uso essa roupa há muito tempo. Qual o motivo da ação de eu colocar essa roupa? Eu quis fazer aqui uma semiótica. Fazer um paralelo entre o tema e a apresentação. Eu tive um motivo para a ação na vida. No trabalho, qual o motivo da sua ação? Presta atenção na pergunta, que ela é muito filosófica, não parece, mas ela é. Para que você trabalha? Não para quem? Você trabalha para você, isso eu já sei. Não preciso perguntar que eu sei que você trabalha para você. Não, eu trabalho para Ford, para Volkswagen, eu trabalho para Coca-Cola. Não. Você trabalha para você. Você só vai lá todos os dias para você trabalhar para você. É para isso que você faz isso. Você vai lá para você pagar as contas da sua casa, para você comer, usar roupa, viajar. É para isso que você faz. Mas eu quero saber, não para quem. Para que você trabalha? Para quê? Não espero que você coloque no chat, porque se você não pensou nisso até hoje, não vai ser em alguns segundos que você vai chegar à conclusão de para que você trabalha. Você trabalha para isso aqui, ó. Qual o motivo da sua ação profissional? Quando você descobre isso, isso aqui aumenta. As pessoas que pensam, como eu disse há pouco aqui, ó, não vou fazer porque não é minha obrigação, me pagam mal, então eu não dou o meu melhor, ela não tem muito motivo para a ação. Essa pessoa é pouco produtiva. Entenda uma coisa. O modo como você faz uma coisa, você faz todas. Se você faz corpo mole no seu trabalho, se você finge que trabalha, você finge que vive. Eu trabalhei numa empresa grande, não sei se existe ainda, Toshiba. Era sempre duas empresas, sempre e Toshiba. Juntou sempre Toshiba. E eu me lembro de uma cena muito, muito marcante. A gente tinha 1h30 de almoço, 1h30. A maioria das empresas é 1 hora, né? Fim daquela 1h30, tinha um alarme. Voltamos, quando nós voltamos para nossas mesas e tal, o cara abriu a gaveta, tirou a escova de dentes, tirou a pasta e foi bem devagar em direção ao banheiro. E o chefe olhou e fez assim, né? Linguagem não verbal. Aí ele mostrou o dedo. Quer dizer, ele teve 1h30 para almoçar, descansar, escovar o dente. Ele esperou. Quando voltou o horário de trabalho, ele foi escovar os dentes. É uma pessoa que não tem muito motivo para trabalhar lá. Ele só ia lá pelo salário, ele só ia lá pelos benefícios. Essa pessoa não vai progredir na empresa e nem na vida, se ela mantiver esse padrão de comportamento. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor porque você trabalha para você. Você não trabalha para o seu chefe, para o seu patrão. Você trabalha para você. Poucas pessoas entram numa empresa e se aposentam na mesma. Então, dicas ducas. Guarda esse hack. Treina ser dono de empresa na empresa dos outros. Trabalhe na empresa onde você vai todos os dias como se ela fosse sua. Economiza como se você estivesse pagando as contas. Cria como se você estivesse gerando benefícios para você, porque você está. O dia que você sair dali, você sabe fazer diferença. Você chega com soft skills mais altas na outra empresa, com uma expertise que você recebeu para aprender. Se você quer aprender tudo isso que eu estou falando de uma maneira mais profunda, você tem que fazer um MBA, você tem que pagar.
Numa empresa, você aprende tudo isso e ainda recebe. Olha isso, cara. O melhor dos mundos, você ser pago para aprender. E as pessoas jogam fora a oportunidade, por quê? Porque ela não gosta do trabalho, não gosta do chefe, não gosta dos colegas. Então ela finge que trabalha. O motivo da ação dela é bem fraquinho. Quanto maior for o seu motivo, mais empenhado você é e maior é a sua produtividade. A Dani está falando comigo aqui. Eu aprendi a fazer qualquer coisa. Tudo que vem a mim eu executo e sempre adapto à minha maneira. Perfeito. Essa é uma excelente habilidade de você ter flexibilidade, que é também uma das soft skills. Para você executar essas aqui, eu tenho muito mais, eu estou dando alguns exemplos. Uma das que você mais precisa desenvolver é a habilidade que é como nasceu a PNL. Aprenda essa, aprenda essa. O cérebro humano está sempre aprendendo. Aprenda essa. O cérebro humano está sempre aprendendo. E se você não disser para ele o que é que ele deve aprender, ele aprende o que ele quiser. Por exemplo, nosso cérebro aprende a desenvolver ansiedade, nosso cérebro aprende a desenvolver medo, nosso cérebro aprende a gerar estados de insegurança, de desvalia, desmerecimento. Ele aprende. Por quê? Porque não está fazendo nada. Ou melhor, você não está dando tarefas para ele, então ele fica o tempo todo fazendo algo. É igual a criança. Sabe aquelas crianças que tomam dinamite, pó de dinamite no café? Você bate o todinho nesse caldo dela, sem que você veja, ela coloca dinamite, pólvora, lembrei agora. Dinamite é um produto feito com a pólvora, né? TNT. Sabe quem foi que criou a dinamite? Foi Albert Nobel. Ele criou a dinamite para auxiliar nas ferrovias, na construção de ferrovias, porque a ferrovia ia ligar o ponto A ao ponto B e no meio do caminho havia uma montanha. E os caras tinham que contornar, ficava mais caro. E quebrar na picareta às vezes não dava, a montanha era muito pedregosa. E ele desenvolveu a dinamite. Se colocar a dinamite, faz um buraquinho aqui, explode, vai fazer um buracão e vai conseguir fazer túneis. E ele pensou, criei uma tecnologia que vai revolucionar a humanidade. E aí usaram a dinamite para quê? Para guerra. Você já viu o filme, né? A cena que joga lá, morreu um monte de gente. E aí ele viu um jornal, um dia, uma manchete, que o nome dele era o Doutor Morte, o Senhor da Morte. Ele ficou estarrecido com aquilo, ele falou, preciso consertar essa imagem que tem a meu respeito. E ele criou o quê? O Prêmio Nobel, que existe até hoje. Pelo que eu tô vendo aqui, travou de novo, né? Ah, voltou. Você dá a tarefa, faz isso, filho. Se você para de dizer o que é para ele fazer, o que ele faz? Ele faz o que ele quiser. Ele vai pegar uma caneta dessa, riscar a parede, ele vai passar batom na testa, ele vai tirar o peixe do aquário, ele vai enfiar o dedo no cu do gato, ele vai fazer alguma coisa. Sabe quem é essa criança? O seu cérebro. Se você não disser para ela o que é para ela aprender, ela aprende qualquer coisa. Portanto, se você quer ser um bom profissional e ter sucesso, você, não a sua empresa, você, e por consequência a empresa sua ou a que você trabalha, a boa estratégia é você aprender com quem? Como nasceu a programação neurolinguística? Ela nasceu observando pessoas de sucesso. Observa na tua empresa quem faz alguma coisa melhor que você. Quem é mais criativo que você na sua empresa? Observa ela e aprende com ela. Quem na tua empresa é mais líder do que você? Observa e aprende com ela. Quem na empresa tem mais habilidade de comunicação que você? Aprende com ela. Quem é mais motivado? Aquele que chega dando bom dia, sorri, e dá tapinha e fala vamos que vamos, é nóis e tal. Você fica olhando e fala, mas de onde ele tira isso? Pergunta pra ele. Aprende com ela. Quando você implementa isso aqui, se torna um padrão para você, eu sempre digo isso. Quando você aprende a aprender, você aprende qualquer coisa. Desenvolva a habilidade de aprendizagem e aí todas as outras soft skills ficam muito fáceis para você. Por exemplo, se você perguntar para um poliglota, existem poliglotas que falam 5, 10, 15, 20 idiomas. Você pergunta para ele, como é que você aprendeu 20? Ele fala, aprendi 2. O materno, você não faz nada para aprender, você aprende o idioma materno por osmose, ali, por repetição, e aí você desenvolve alguma estratégia para aprender o segundo idioma. Quando você aprende o segundo, ele fala o terceiro é fácil. O quarto é mais fácil ainda, o quinto, ixi. Por que cada idioma vai sendo mais fácil de aprender? Porque aprendeu-se a aprender, não aprendeu o idioma, aprendeu a aprender.
Portanto, assim é nos idiomas, assim é em qualquer outra atividade humana. Quando você aprende a aprender, em especial essas outras soft skills, você aprende qualquer coisa. E onde é que você vai aprender isso? De novo, faz um MBA, paga uma grana fodida para você aprender, ou presta atenção ao redor. Você trabalha numa grande empresa, você tem um monte de professor ali. Você trabalha numa pequena empresa, você tem alguns professores ali. Você tem uma pequena empresa, você tem vários professores ali. Você é a sua própria empresa, você tem a internet como professor. Eu sou o seu professor agora, estou aqui te dando um monte de conteúdo de ponta, gratuitamente. Eu faço isso aqui todos os dias. Todo dia tem live aqui no canal do Insta e depois está gravado. Se você está vendo no YouTube, fica gravado aqui, depois fica na minha plataforma Castflix. Você tem, através da internet, das redes sociais, acesso a muita informação. Cabe a você selecionar. Porque da mesma maneira que você está aqui dedicado nessa manhã a prestar atenção e aprender conteúdos que podem melhorar a sua produtividade, tem alguém na rede do lado vendo pessoa fazer dancinha, vendo gatinho da pirueta, que é bem legal, mas não acrescenta nada na sua vida. Se olhar aquilo ali como um cafezinho, o que é um cafezinho? Vamos supor que isso aqui seja uma reunião de trabalho, tá? Nós estamos trabalhando e tal. Ou vamos dar uma pausa, vamos tomar um café? Aí você para, toma um cafezinho e tal. Pronto, o cérebro até precisa dar essa desligadinha. O cafezinho que eu chamo é você olhar um TikTokzinho, olhar um memezinho, mas não é passar 30 minutos, 1 hora, 2 horas olhando aquilo, rindo e mandando pra todo mundo. Olha isso aqui, você precisa ver isso aqui, olha isso aqui. Não, as pessoas talvez estejam ocupadas fazendo coisas mais úteis. Então você tem, numa grande empresa, um monte de professor, numa pequena ou média empresa, alguns professores, e se você é a sua própria empresa, você tem a internet como professor. Observar, aqui em aprendizagem, a gente em PNL chama de modelagem, ter algo ou alguém como modelo, tá? PNL nasceu assim, observou pessoas de muito sucesso, teve-os como modelo, extraiu a sua estratégia e mais ainda a sua microestratégia, replicou e criou o que se chama de programação neurolinguística. A aprendizagem no mundo corporativo, você pode usar as pessoas como modelo, as pessoas presentes, você observa na prática, ou através das suas estratégias mentais, suas crenças e valores. O seu patrão, talvez, é uma empresa grande, ele não está ali junto com você. Eu trabalhei no SBT, eu vi o Silvio Santos toda semana, porque por acaso eu trabalhava no programa dele. Eu via uma vez por semana. Os outros 4 dias, a gente trabalhava na produção, ele não estava lá. Só no dia da gravação a gente ia lá e ouvia. Ouvia também. Mas as crenças e os valores dele estavam impregnadas em toda a corporação, em toda a empresa, em todo o SBT. Então era possível aprender com o Silvio Santos mesmo quando ele não estava presente. Para isso, óbvio, você tem que ter filtros de percepção, você aprende isso na PNL, e fazer a modelagem, ter como modelo aquela pessoa de excelência. Todas as pessoas são excelentes, todas, tá? Um mendigo é excelente. O que você pode aprender com um mendigo? Coloca para mim aqui no chat, o que você poderia aprender com um mendigo, morador de rua, homeless? Não é morador de rua que fala, mas é uma pessoa em situação de rua. O que é que você pode até aprender com uma pessoa em situação de rua? Com um mendigo. Coloca no chat para mim aí, por gentileza. Enquanto você faz, eu vou colocar em outra cor aqui. Vou pegar outra cor aqui, vou pegar um azulzinho. Azul. Vamos colocar aqui agora algumas... Lembra, PNL não é um conjunto de técnicas, mas para você desenvolver essas soft skills, você pode usar várias técnicas de programação neurolinguística. Como, por exemplo, aqui já é uma técnica, tá? Já é um procedimento, não é uma técnica. Você pode... Ficar assim. Horrível, hein? Técnicas... Muito feio. Técnicas de rapport. Ainda vamos fazer uma aula, uma live sobre rapport, uma live exclusiva sobre rapport. Coloca aí pra mim, coloca aí o que você pode aprender com um mendigo, com uma pessoa em situação de rua. Coloca aí no chat pra mim, pra eu ter uma noção de como você fez. Me ajuda aí a te conhecer. Vou botar esse ventilador pra cá que tá um calor da porra. Aqui já é uma técnica, tá? Aqui é um procedimento. Ficou horrível minha letra, que coisa. Capricho tanto, mas ficou ruim. Mas enfim, você pode usar rapport, e deve usar rapport nas empresas. Você pode usar uma coisa chamada GNC.
Gerador de novos comportamentos. Qual comportamento você ainda não tem? Ah, não sou muito criativo, eu não sou muito comunicativo, eu não sou líder, eu não sou motivado, eu não sou automotivado. Você pode, através do GNC, gerador de novos comportamentos, instalar, aprender a fazer qualquer coisa. A ser mais paciente, mais tolerante, mais bem-humorado, mas qualquer coisa. Tá? Se alguém é, você pode sê-lo através... E GNC é uma das maneiras de você aprender isso. O Isaías botou aqui, ó, sobreviver com pouco. Só o Isaías está assistindo a live, só o Isaías está prestando atenção, só o Isaías quer participar. Aqui, ó, Kate, humildade, solucionar problemas com criatividade. Quem está chegando agora, a pergunta é, o que é que você pode aprender com um mendigo? O que é que você pode aprender com uma pessoa em situação de rua? O que é que você pode aprender com ela, tá? E aqui em azul a gente está colocando algumas técnicas de PNL que se pode usar para desenvolver essas soft skills. Ponte ao futuro. Ponte ao futuro como o nome? O que é uma ponte? Ponte é uma estrutura que liga dois pontos. Está no ponto A, existe algum obstáculo entre o ponto A e o B e a ponte liga isso. Ponte ao futuro é isso. Onde você está, na sua vida, ou no caso aqui, na sua carreira profissional, onde está a tua empresa, e onde você quer que ela chegue. Ah, não consigo chegar lá. Faz uma ponte ao futuro. Imagina isso, que a gente tem uma segunda técnica para isso. Então você pode usar a ponte ao futuro mediante o quê? Mediante o quê? A modelagem. A outra empresa, concorrente sua, está no mesmo ramo de atividade, está em melhor desempenho, como ela fez aquilo? E você faz isso através da antecipação do caminho. Mesmo que você não saiba o caminho, mas eu quero chegar do lado de lá. A Catiane, olhar o lado bom, por pior que seja o problema. Grato aí, Cati, grato. Só você e o Isaías que foram gentis o suficiente para responder uma única pergunta que eu fiz. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Obrigado. Portanto, a ideia dessa resposta é você perceber que você pode aprender com todas as pessoas e coisas. A natureza é a melhor das professoras. Você pode aprender com o ambiente. O ambiente é tudo aquilo fora de você, né? Em PNL a gente chama de realidade externa. Você pode aprender com a faxineira do seu local de trabalho, com o porteiro, com o manobrista, com o segurança, com o diretor, com o presidente, com todo mundo. Você pode, basta que você coloque o seu olhar no que é que aquela pessoa faz com excelência. Ou a tia do café, ela faz um café maravilhoso. Nossa, a moça da limpeza, ela passa aqui, você nem percebe que ela está aqui, quando você olha, tá tudo limpinho. Cara, o manobrista, ele tem a manha, você deixa o carro assim, ele vai uma vez e volta e já coloca na vaga certinho. Nossa, o segurança, ele é extremamente discreto, mas ele conversa com você enquanto ele observa ao redor se está tudo bem. Ele tem a habilidade de... Todas as pessoas têm habilidades especiais. Mas você talvez não preste atenção e acha que eu vou perguntar para o manobrista, ele não sabe. O que eu vou aprender conversando com a faxineira? Tá, você pode se surpreender. Eu morava com a minha mãe, ela era empregada numa clínica dentária, a gente morava num quartinho dos fundos. E um dia ela me chamou e falou assim, vai conversar com o mendigo lá fora, tem um mendigo lá, vai conversar com ele. Eu perguntei, o que eu tenho para ensinar para um mendigo? E ela disse, talvez ele tenha muita coisa para ensinar para você. Eu fui, sentei lá e eu fiquei muitas horas conversando com o cara, muitas horas. Ele falava alguns idiomas, ele teve uma vida muito rica. E por um problema específico ele foi parar na rua. Eu fiquei lá, aprendi muito com aquele cara. E se eu passasse e olhasse para ele, talvez eu não olhasse, né? Um mestre em psicologia, ele cursou psicologia na USP, Universidade de São Paulo. São 5 anos. Ele estudou durante 5 anos. Quando terminou, ele emendou um mestrado. E ele fez onde o mestrado? No mesmo lugar. E o tema do mestrado dele era, ele lançou depois, a dissertação dele virou um livro chamado Os Homens Invisíveis. Sabe o que ele fazia? Ele acabava a aula e ele se inscreveu ele era gari, ele era gari. Não sei onde você mora no Brasil, não sei se muda o nome, gari, lixeiro, coletor. Ele colocava o uniforme dos caras e ia limpar, sabe onde? Onde ele estudava. Ele fez isso durante anos, nenhuma pessoa o reconheceu. Ele estudava lá como mestrando, e depois ele trabalhava como gari, como um lixeiro. Ninguém o reconheceu. Ele se tornou invisível por conta do seu estado hierárquico. Um lixeiro, vou conversar o que com o lixeiro? Eu sou mestre em psicologia, eu vou prestar atenção no lixeiro. Os Homens Invisíveis é o livro oriundo da dissertação dele. Uma outra
estratégia, dá pra ver ainda aqui, né? Dá. É aqui, ó. Muita gente confunde as duas estratégias, tá? Ponte ao futuro com ensaio mental. Então, para você entender direitinho aqui, ó, ponte ao futuro é o que você quer fazer, ou realizar, ou conquistar. Ensaio mental é como você quer que aconteça. O que e como. Ou onde, né? Onde eu quero chegar. Então, a minha empresa, ela é local, tá? Ela funciona aqui, eu tenho, sei lá, um açougue. Então, ela é local, ela funciona aqui no meu bairro. Tudo bem? E aí eu começo a ver as lives do Castilho, começo a abrir a minha mente, eu falo, poxa, como é que eu faria para expandir um açougue? Como é que expande um açougue? Só se abrir filiais, mas aí eu vou precisar de... Puxa vida, eu não sei. Mas aí eu observo alguém que tem uma rede de açougues, ou um outro canal de distribuição de carne. E aí eu faço assim, ó, como seria se eu tivesse, por exemplo, quem tem um açougue tem uma fonte de renda, o açougue. Se pega fogo, se interditam, se a pessoa adoece, a fonte de renda dela seca, porque ela só tem uma. Aí ela se pergunta, como seria se eu tivesse outras fontes? E aí ela ensaia mentalmente, como eu posso fazer isso? E aí, ao executar esse exercício, o que você desenvolve? A criatividade. Criatividade é o cérebro se divertindo. Então a pessoa tem um açougue e ela pensa racionalmente que não tem o que fazer porque ela é a única pessoa, o açougue só tem um e não tem o que fazer. Aí ela desenvolve isso aqui, ela modela pessoas de sucesso e pode, por exemplo, chegar à conclusão que ela poderia fazer vídeos ensinando a trinchar. Meu ex-cunhado falecido, ele tinha um açougue, então ele comprava meio boi, chegava lá, ele punha aqui, ó, na cacunda, meio boi, pendurava e ele trinchava o boi com aquelas facas de cabo branco. Você quer trinchar um boi? É separar as carnes. Isso aqui é filé mignon, isso é patinho, isso é alcatra, isso é coxão mole. E trinchar. E não é todo mundo que sabe fazer isso. Já compra trinchada, é mais fácil. O açougueiro ele pode fazer vídeos sobre isso. Ele pode fazer vídeos ensinando a cortar, a fatiar a carne no sentido da fibra. Às vezes você está comendo um bife no seu prato, você tem que dar várias facadas nele e não está cortando. Sabe por quê? Você está cortando contra a fibra. Você virar a carne um pouquinho assim, corta bonitinho, gostosinho. Ele pode fazer uma parceria no açougue com uma cozinheira que ensine receitas. E imprime isso e bota junto com a carne que ele vende para as pessoas. Ah, comprou um patinho, olha, patinho fica bem assim assado. Pode fazer vídeo sobre isso, pode lançar um canal. Ele pode franquear os cortes, as receitas. Ele vai aqui, ele melhora isso, através disso aqui. Estão entendendo aqui, gente? Ó, em preto são as soft skills, em azul são estratégias de PNL que podem ser usadas para desenvolver essas características. Soft skills, eu estou falando muito em inglês porque o mundo corporativo, enfim, infelizmente não sei. Uma característica do business meeting é termos em inglês, é brainstorming, é call, é BFO, enfim, tem muito termo em inglês. Então a gente usa o termo soft skills. Soft, quem é jovem há mais tempo que nem eu sabe o que é soft. Soft era uma bala que era uma bala assassina, lembra da bala soft? Soft em inglês quer dizer macio. E a gente chupava um diabo numa bala que parecia um caco de vidro, redondo assim, do tamanho de uma moeda de R$1, grossa assim, da altura de 5 moedas de R$1, dura igual uma pedra, e tinha as cores, né? Tinha a balinha amarelinha de abacaxi, a laranjinha, a uvinha, e a gente comia aquilo. Se aquilo parasse na garganta, morrer íamos. No tempo que o mertiolate ardia, né? Então soft quer dizer suave, né? Soft skills, skills são habilidades. Tem uma escola de inglês chamada skill? Acho que tem ainda, não sei se tem. Então soft skills são habilidades finas. Existem as hard skills, são as habilidades macro. E as habilidades mais finas são chamadas de soft skills, como por exemplo essas que eu coloquei em preto aqui. Qual que é a motivação dessa live aqui, dessa aqui de hoje? Qual o motivo da ação dessa live? Mostrar a utilidade da programação neurolinguística nas empresas ou da PNL corporativa, tá? Qual é o objetivo principal? Ter mais produtividade. Se você não for produtivo na sua casa, se você não for produtivo na sua empresa, se você não for produtivo na empresa na qual você trabalha, você vai gerar prejuízo e vai ser demitido. Se a empresa é sua, como é que você se demite? Falindo, você quebra. Como é que você pode ter mais produtividade? Presta atenção.
Mais produtividade não é produzir mais, é produzir melhor. Se você tem uma vaca e vai lá e a ordenha, você produz leite. E ela vai lá render para você 50 litros de leite por dia. Eu estou chutando aqui, eu não tenho nenhuma experiência nesse ramo. Ela faz 50 litros de leite por dia, tá? Aí você vende aquilo, não dá para você pagar as suas contas. Você fala, pô, eu preciso fazer mais dinheiro. O que você vai fazer? O mais comum seria, vamos espremer essa vaca para ela produzir 70 litros de leite. Talvez não seja possível. Talvez a vaca fale, não consigo. Fale não, né? Vacas não falam. Ela vai demonstrar para você que ela não consegue produzir mais leite. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar a produtividade. Mas ela já disse que ela não produz mais leite. Não precisa produzir mais leite. Você vai usar isso aqui, ó. Você vai usar isso aqui. Você vai usar isso aqui. Você vai usar isso aqui. E aprender com pessoas que usam o leite da vaca para produzir manteiga. Que usam o leite da vaca para produzir queijo. Que usam o leite da vaca para produzir requeijão. Que usam o leite da vaca para produzir iogurte. Você aumenta a produtividade sem aumentar a produção. Às vezes não dá para aumentar a produção, gente. Você é um escritor, você produz textos, você escreve livros, você abastece blogs, você é um ghostwriter. Olha os termos em inglês aí. Ghostwriter, um escritor fantasma. São pessoas que escrevem e vendem. São pessoas que escrevem, alguém paga e publica o livro. Tem um monte de best-seller que não foi o cara que escreveu. O ghostwriter fez para ele. Então vamos supor que você trabalha nessa atividade. E você tem 24 horas como todo mundo tem. Você precisa dormir ali pelo menos 7. No mínimo 7. Não dorme menos que isso, você vai se fuder. Então você tem entre tomar banho, dormir, acordar, tomar banho, você tem 8 horas, 9 horas ali. Você tem deslocamento se você não trabalha em casa. Então vamos tirar um terço do dia você não consegue trabalhar porque você precisa viver, você precisa dormir, comer, tomar banho. Sobram 16 horas. Se você trabalhar 16 horas sem parar, você vai morrer. Você vai ter um piripaque, você vai ter um infarto cerebral, até agora. Você precisa ter pausas. Então vamos botar aí que o máximo que você consegue trabalhar é 14 horas por dia, que já é um absurdo de exagero. Vamos supor que você trabalhe 14 horas por dia escrevendo e produza. Estou falando números aleatórios. Nessas 14 horas do dia você produz 100 laudas. 100 laudas, bem produzidinho. E aí você chega à conclusão que você precisa produzir mais, que aquilo não está dando. Você não consegue produzir 200 laudas, porque a quantidade de tempo que você tem, tempo útil produtivo, ela é a mesma, não vai aumentar. Você precisa aumentar a sua produtividade, não a sua produção. Você não precisa escrever mais textos, você precisa escrever textos mais úteis. O que é um texto útil? Útil. O que é um texto útil? Eu não faço a menor ideia. Porque depende para quem você vai vender. Se você vai vender o seu texto para uma editora de livros infantis, texto útil é aquele que agrada a criança. Se você vai produzir textos para o mercado financeiro, você não vai falar termos infantis. Entende isso? Texto útil é aquele que funciona para o seu público. E você pode e deve fazê-lo aumentando a sua produtividade. Como? Aqui, ó. Aprenda a produzir melhor, não a produzir mais. Eu tenho a teoria de que ninguém precisa trabalhar mais. A gente trabalha muito. Eu tenho a teoria de que a gente precisa trabalhar melhor. Se o único jeito de você ter mais renda é trabalhar mais, eu sinto dizer que você não está trabalhando de uma maneira muito inteligente. Por quê? Porque vai chegar uma hora que não tem. Você produz canetas. Quanto você consegue fazer num dia? 50, 100, 200? Tá. Não está pagando as contas. Quantas você vai conseguir? 500? Você consegue 1000? Então, chegou aqui não dá. Então, como é que você faz mais dinheiro se você produz caneta? Produza canetas de mais qualidade. Produza canetas versáteis. Produza canetas com mais durabilidade. Aumente a sua produtividade, não a sua produção. Ficou claro isso, gente? Às vezes eu começo a falar aqui, como vocês não estão nem aí para mim, não dão feedback, me deixa tristinho. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se tá fácil, está complicado. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho, porque caiu aquela live, eu comecei outra. E pode ser que acabe a qualquer momento. Então, se de repente ela acabar aqui, sorry, tá? Porque eu não tenho a menor ideia de quanto tempo a gente está conversando aqui, ok? Se acabar de repente, a ideia desta live foi mostrar a aplicabilidade da programação neurolinguística no mundo corporativo. Seja ele uma empresa que você trabalha, seja ela a sua empresa, seja você. Se você é um profissional liberal, se você é uma manicure, um cabeleireiro, um dentista, um terapeuta, você é uma empresa.
ok? Mesmo que você não tenha CNPJ, você é uma empresa. Você produz seu próprio dinheiro, você mesmo vende sua força de trabalho física ou intelectual, você é uma empresa. E é legal você aumentar a sua produtividade, senão você quebra, simples assim. Valdilene, muito bom, faz muito sentido. Graças, Val, graças. Sensacional, essas técnicas de fato ajudam a romper vários problemas. Excelente, Isaías. Essa é a minha motivação, o motivo da minha ação diária aqui, ao fazer lives sobre programação neurolinguística, é abrir a sua cabeça e mostrar para você que existem possibilidades fora daquelas que você conhece. Eu falei ontem, eu sou um dos únicos psicólogos que defendem a prática da PNL, porque na academia, quando eu falo academia não é onde faz exercício, tá? Na faculdade a gente chama de academia. Na academia a PNL é muito mal vista. Por quê? Porque ela não é cientificamente comprovada, tá bom. Particularmente eu não quero saber se é comprovado ou não, eu quero saber se funciona, só isso. Se ela fornece mais resultado, me interessa. Eu quero saber se no laboratório o ratinho anda para a esquerda ou para a direita. Eu quero saber se o ratinho anda. E aprender como é que faz o ratinho andar, só isso. Para isso a PNL é maravilhosa. Então se de repente acabar a live aqui, foi um prazer compartilhar conhecimento com você nesta manhã. Se você está vendo ao vivo, se está vendo gravado no YouTube, foi um prazer compartilhar conhecimento com você durante esse período de tempo. A programação neurolinguística é aplicável em qualquer área de atuação humana. Hoje a gente escolheu falar sobre corporações, empresas, trabalho de qualquer tamanho. Você trabalha numa multinacional que tem... Você trabalha num Bradesco da vida. Tem não sei quantas agências. É muito grande aquilo. A sede fica lá em Osasco, São Paulo. É muita gente, é muito departamento, é muita estrutura, é uma engrenagem gigantesca. Não, você trabalha numa loja de sapato no seu bairro. Você fica ali no balcão vendendo só para quem entra. Não, você trabalha na sua casa. Você é terapeuta online. Não importa. Se você trabalha no Bradesco da vida, uma multinacional gigante, numa Volkswagen, se você trabalha numa lojinha, se você trabalha na sua casa, esses três personagens hipotéticos, eles precisam da mesma coisa. Mais produtividade, senão eles morrem. O que é morrer profissionalmente? Ou é ser demitido, você morreu, você tem que renascer como fênix, você tem que arrumar outro emprego, começar um outro negócio. Ou você é relegado, você não é promovido, você não é ouvido, você é praticamente invisível, tal qual o sujeito da tese, da dissertação de mestrado, Os Homens Invisíveis, que era Gari e ninguém prestava atenção nele na USP. Se você quer prosperar na vida, em qualquer área, você precisa fazer diferente. Porque a tendência natural da natureza é o declínio. Você nasce, se desenvolve em todos os aspectos, físico, emocional, psicológico, e você tem um apogeu e depois é declínio, é natural. Sua visão começa a falhar, sua audição, sua força física, sua cognição, sua memória, tudo vai decaindo, é normal. Você compra um carro zero, ele vem cheirando o carro, novinho. Você vai usando, ele vai quebrando, ele vai estragando. É uma grande metáfora da vida. Você nasce 0 km. Você tem o desenvolvimento, tem o apogeu e depois é a ladeira abaixo. Nos negócios também. Você fazia 10 anos atrás, você fazia 5 anos atrás, você fazia no retrasado, já passou. No retrasado não havia inteligência artificial, não havia IA. Então você era o grande gênio criativo da sua empresa. As pessoas iam lá pedir para você refazer um memorando, um texto. Hoje ela vai no chat GPT e ele faz para ela. Você vai se tornando obsoleto. A menos que você aumente a sua produtividade, não a sua produção. Você fazer mais do que você faz, vai chegar a hora que tem um teto. No mundo digital, no marketing digital especialmente, a gente chama isso de escalabilidade, escalar. O que é escalar? Se eu só perguntar o que é escalar, talvez você diga subir uma montanha e também é escalar uma montanha. Mas no mundo digital, escalabilidade é você fazer, como eu dei um exemplo aqui do açougue, é você fazer isso que eu estou fazendo, eu estou escalando aqui. Antes do tempo pré-internet, se eu fizesse isso aqui, eu ia estar falando para quem? Para quem estivesse aqui. 1, 2, 5, 10 pessoas. Com a tecnologia, eu escalo, eu faço esse vídeo, todas as pessoas que estão agora ao vídeo estão vendo, depois ele fica gravado e isso vai para o mundo. Isso é escalar. Se eu vendo sapatos aqui na lojinha no meu bairro, se eu tenho um açougue no meu bairro, eu vendo só para o meu bairro. Não tem como eu vender, eu estou aqui em Fortaleza, como eu vender carne aí em São Paulo, vender carne no Japão? Tem, mas é muito caro, né, botar e entregar. Aí eu penso, bom, eu não vou crescer nunca, porque o meu negócio é local. Tudo bem, com o advento da
com o desenvolvimento da tecnologia, da internet, das redes e tal, o seu negócio pode ser escalável. Você pode mandar ele para qualquer lugar, desde que você desenvolva a criatividade, aprenda com quem já fez, desenvolva essas habilidades aqui, você aumenta a sua produtividade. O mundo digital abriu uma janela de oportunidades para todo mundo. E se você domina ou quer dominar a programação neurolinguística, você sai muito na frente. Porque ela te dá ferramentas, estratégias, técnicas e procedimentos para você desenvolver isso aqui de uma maneira muito mais fácil, divertida e eficaz. Richard Bandler diz: se não for divertido, provavelmente não funcionará. As coisas muito sisudas, muito técnicas, muito rígidas, elas não perduram. O cérebro não gosta de rigidez, o cérebro é plástico. O cérebro não é elástico. Elástico você puxa, solta, ele volta. O cérebro é plástico no sentido de que ele é moldável, através de uma expressão chamada neuroplasticidade. O cérebro se desenvolve igual os músculos. O cérebro aumenta e diminui. O cérebro atrofiado é de uma pessoa que se expõe pouco a estímulos. Ela recebe os estímulos, mas não faz nada com eles. Uma pessoa que tem o cérebro hipertrofiado é uma pessoa que se desafia, que aprende, que desenvolve essas soft skills aqui, sempre, claro, com um objetivo. Saindo só um pouquinho aqui das empresas, mas nunca saindo, porque a empresa é feita de gente. Se as pessoas todas morrerem, as empresas acabam, óbvio, né? Você quer manter o seu cérebro ativo? Duas estratégias, duas dicas para você. Só duas, tá? Uma, faça palavras cruzadas. Você lembra a palavra cruzada ainda? Você lembra daquilo que era? Faça palavras cruzadas. Ela trabalha a área criativa e a área racional do cérebro. Você lê a pergunta racionalmente. Habitação tem 4 quadradinhos. Para você completar. Habitação. Aí você vai pro criativo, você vai imaginar a habitação. Mas casa, cadê aqui? Lar, 3 letras, não. Moradia, muita letra. Casa, tá. Você faz toda essa neuróbica quando preenche palavras cruzadas. E uma outra estratégia neurocientificamente recomendada é que você aprenda um idioma. Estude um idioma, desculpe, não aprenda. Estude um novo idioma. Qual a diferença de estudar e aprender? Estudar é processo, aprender é resultado. Você não precisa aprender um novo idioma, mas você deve estudar um novo idioma. Ficou claro isso? Aprender é assim, eu sei falar tal. Não, você não precisa falar, você precisa estudar aquilo. Enquanto você estuda um novo idioma, você previne Alzheimer, Parkinson e demência. Você mantém ativa áreas do seu cérebro. Não importa muito se você vai utilizar o idioma ou não. Importa você manter-se em atividade aprendendo-o. 2 dicas então, para você manter o seu cérebro ativo. Palavras cruzadas e novos idiomas. Parabéns, com o professor assim não tem como o aluno não tirar nota 10, disse a Daiane. Graças, Dai, graças. Em Portugal é de 0 a 20. Você falar lá que você tirou 10, eles vão olhar para você igual alguém aqui que tira 5. A nossa escala gradual de nota é de 0 a 10, né? Em Portugal é de 0 a 20. Não pergunta por mim porque eu não sei. E eu estou ajeitando aqui na gravação. Pessoal, eu acho agora que está acabando, tá? Não sei que horas que a gente começou, porque caiu a primeira live, comecei essa segunda, deve estar acabando. Então, eu vou fazer um encerramento aqui, se continuar, beleza, se não continuar, acabou. Curte e compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Todos os dias tem live às 8 da manhã ao vivo no Instagram. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho para ser avisado quando houver novas lives e tem novos vídeos, publicações, tem quase todo dia aqui no YouTube. Amanhã tem mais, ao vivo 8 da manhã do Insta, depois fica gravado no YouTube, depois vai para Castflix, que é a minha plataforma de vídeos. Tá vendo no Insta? Vai na minha bio, tem o link para você conhecer Castflix. Tá vendo no YouTube? Abaixo aqui desse vídeo, na descrição, tem o link Castflix. Lá temos várias playlists de PNL, de hipnose, de psicologia, de neurociência, dicas duplas, dicas de livros e muito mais. Beleza? É isso. Amanhã tem novas lives. Manda nos comentários aí sobre o que você gostaria que conversássemos. A intersecção, né? A interface da PNL em que? Essa é a 34ª. A gente já falou de crenças, de valores, de TDAH, de depressão, ansiedade, obesidade. Obesidade não, falando de emagrecimento. Obesidade não interessa. Emagrecimento interessa. Falamos de dinheiro, falamos de comunicação, falamos de autoconhecimento, já falamos de 33 assuntos e o de hoje foi a PNL nas empresas. Se você trabalha numa corporação, numa empresa, conversa com o seu gestor sobre isso. Eu posso dar uma palestra na sua empresa
e levar esses conceitos de uma maneira mais prática. Você tem uma empresa? Conversa comigo no privado para a gente conversar sobre isso, levar uma palestra, um treinamento para a sua empresa. Você é a sua própria empresa? Conversa comigo no privado para a gente conversar sobre uma mentoria e você melhorar os seus resultados, ok? Lembrar que dias 21 e 22 de abril tem um workshop em São Paulo, Inteligência Emocional. Tudo isso aqui, se você for desequilibrado emocionalmente, você não vai ser produtivo, você não vai ter criatividade, você vai... Ah, já falei! E você, não sei o que, não sei o que lá. Se você não tiver inteligência emocional, a sua comunicação vai ser truncada. Se você não tiver inteligência emocional, você jamais vai ser um líder. Você vai ser só um líder de direito. Nunca você vai ser um líder de fato. Você só vai ser líder porque alguém te deu um crachá. Mas se você não tem inteligência emocional, você não será respeitado na sua empresa. E todas as demais soft skills, elas são amparadas, sustentadas e conduzidas pela inteligência emocional. 21 e 22 agora em São Paulo. Link na bio também. Tá no Insta? Acabou, vai na bio, tem o link pro curso. Tá no YouTube, tá na descrição do vídeo aqui. Alguém está perguntando aqui, ó. Estados, já foi falado? Não entendi. Se for dentro de PNL ainda não. PNL e estados. Foi ano passado, quando a gente fala do todo, né? Representação interna já era estado, mas especificamente ainda não, tá bom? Graças, graças, graças. Se você está indo para o seu trabalho, bom trabalho. Melhore sua produtividade, melhore seus resultados, melhore sua vida. Nos vemos logo menos. Fique bem. Hasta. Tchau.